Olá, sejam bem-vindos ao Mosaico Podcast. Hoje temos a alegria de receber o pastor e professor Antônio Neto aqui conosco. E nessa realmente alegria e nesse episódio nós queremos partilhar a respeito não somente de teologia, afinal, se você não conhece o Antônio Neto, você precisa conhecer, se você gosta de teologia, mas da mesma forma nós queremos conhecer um pouco mais sobre este homem por detrás do púlpito e da sala de aula. Então, para começar, professor e pastor Antônio Neto, nós gostaríamos de ouvir a respeito da sua história. Então, a sua cidade, onde você nasceu, sua infância, conversão, para que a gente possa, de alguma forma também, entender o que formou você além da teologia, né? Além, talvez, da academia. Beleza, Dudu, muito obrigado, cara, por esse papo, por estar aqui contigo. E, cara, assim, a minha história, ela começa na cidade de Canindé, no interior do Ceará. Eu sou cearense e nascido e crescido nessa cidade, que é uma cidade pequena, relativamente pobre, e tem uma parte que não é tão pobre, mas é uma cidade relativamente pobre e marcada principalmente pela Romaria de São Francisco. Então é a principal Romaria de São Francisco de Assis aqui no Brasil, é lá na cidade de Canindé. Olha só. Então eu cresci lá e isso moldou muito do que eu sou até hoje, certo? Especialmente a minha conversão foi por intermédio de um missionário norte-americano, pastor Bruce Nichols. Ele mudou dos Estados Unidos, veio para o Brasil e então ele foi trabalhar, foi plantar uma igreja, a igreja bíblica, que hoje é a igreja bíblica de Canindé, né? E então meus pais conheceram ele antes de eu nascer, entregaram a vida a Cristo e então eu conheci o evangelho por intermédio do ministério dele, tá? E lá no Ceará é muito comum que quando a gente termina o ensino fundamental, a gente vá para Fortaleza para fazer o ensino médio e ir para a faculdade. Então foi o que aconteceu comigo. Eu mudei com os meus irmãos para a cidade de Fortaleza para estudar lá. E então, cara, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uns amigos da igreja que faziam seminário, inclusive a moça que na época era só uma moça da igreja, hoje é a minha esposa. Olha só. Então ela fazia seminário e uns amigos meus também. E aí eu fui assistir uma aula só para assistir assim, de boa, né? E cara, eu saí de lá decidido assim. Só eu fui assistir uma aula. E eu saí de lá com aquele sentimento assim de a faculdade perdeu, eu estava na faculdade já, a faculdade perdeu o sentido. Estava cursando o quê, professor? Cara, e aí foi bom que você me perguntou isso, porque eu fui para Fortaleza porque os meus pais julgavam que eu tinha futuro, assim, certo? E aí eu fui estudar numa escola que era preparatória para a faculdade de medicina. Então eu fui com a intenção de fazer faculdade de medicina. Só que no terceiro ano do ensino médio, eu tive um professor de história, que ele era muito bom professor. Era muito bom. E eu fiquei encantado com a aula dele, com a história e tudo. E aí um dia eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu não quero medicina, eu quero ser professor de história. E, cara, minha mãe endoidou, cara. Endoidou. Eu imagino. Minha mãe ficou muito irritada com isso, porque o investimento foi muito alto, eu estudava numa escola muito boa. Eu não sei se tu sabe, mas o Ceará Fortaleza é referência nacional de escolas, assim. Então, do ITA, do IME, essas provas mais difíceis, sempre tem muito cearense lá. Então foi um investimento muito alto para eu fazer uma faculdade que eu preciso de uma escola pública já daria, né? Então esse foi o raciocínio dela. Só que aí o que acontece, cara? Como eu vi que ela ficou muito irritada e os meus pais não gostaram, eu então
não queria de jeito nenhum a medicina. E aí a minha mãe tinha uma empresa na época e eu então fui fazer faculdade de administração de empresas. Que eu pensei, vou fazer uma faculdade que os meus pais não vão achar ruim. Eu não quero me matar de estudar para passar na faculdade de medicina, porque eu não quero mais isso para minha vida. E depois que eu me formar em administração e eu tiver o meu emprego, eu faço o que eu quiser da vida. Pronto. Só que aí o que é que acontece, cara? Quando eu fui para o seminário, durante a faculdade de administração, numa noite, eu, ao invés de ir para a aula, eu fui com esse meu amigo, e que na época era minha amiga, para assistir uma aula no seminário. E o professor do seminário era o Rômulo Monteiro. Olha só. Você conhece, né? Claro. Então ele era o professor do seminário, da matéria lá. E, cara, eu saí de lá assim, louco assim, cara. Procurei meu pastor, me disse assim, olha, dá para viver de teologia? Dá para eu... É uma boa pergunta. Dá para viver de teologia, dá para ser professor de teologia, é isso que eu quero e tal. Aí ele disse assim, olha, é difícil e tal, mas... Aí o que acontece, cara? Um determinado dia, eu cheguei e falei para minha mãe que eu queria ser professor de teologia, que eu queria ir para o seminário, estudar teologia e ser professor de teologia. E ela, mais uma vez, foi contra. Ela disse que eu precisava primeiro me formar e depois eu cuidava da minha vida. Só que um dia, cara, a gente estava na igreja e o pastor pregou falando, dizendo, né, que o maior orgulho que os pais deveriam ter era ver o seu filho dizendo que queria servir a Deus na obra. Que essa ideia secular de que eu quero meu filho médico e tal, não é que é errada. Mas se você percebe que o seu filho tem um chamado, você deveria entender isso como o ápice do orgulho de um pai e de uma mãe. E aí, cara, nesse dia, quando terminou o culto, a minha mãe chegou para mim e disse o seguinte, meu filho, se você quer ir para o seminário, pode ir. Ela mudou ali a partir dessa percepção no culto. Foi, cara. Aquela pregação mudou a percepção dela. Uau. E então, o que acontece? Eu larguei a faculdade de administração, larguei mesmo. Eu nem fui na secretaria para trancar, nem nada não, cara. Eu simplesmente... Já apareceu e vou focar no seminário. Exatamente. E aí, quando foi no começo do ano, aí eu fui para o Seminário Batista do Cariri, que é um seminário que fica numa cidade também no interior do Ceará, chamada Crato, que pode não ser um seminário nacionalmente assim conhecido, né, como Martin Bus e tal, mas, cara, é um seminário muito bom, velho. Olha só. Muito bom, assim. É um nível, assim... Muito alto, assim, e a qualidade dos professores. O Rômulo foi formado lá. Uau, então... E aí, como eu queria ser um professor tipo Rômulo, eu fui estudar onde ele estudou. Claro. Esse foi o meu raciocínio. Claro. Porque o Rômulo ensinava em Fortaleza. Mas eu não queria estudar com o Rômulo, eu queria estudar com os professores do Rômulo. Entendeu? E aí eu fui para o Seminário Batista do Cariri, certo? E foram, assim, os 4 melhores anos da minha vida que eu não quero que voltem nunca mais. Assim, ao mesmo tempo que foi muito bom, foi muito sofrido. E era integral? Era internato? Integral, internato. Uau. Então era, cara, muito estudo. Eu imagino. Tá louco, velho. Tinha um professor lá, que ele até hoje é o meu herói, assim, sabe? Que ele dizia o seguinte, olha, para a semana que vem, eu quero que vocês leiam o livro do John Stott, A Cruz de Cristo. E quando for na aula, semana que vem, eu vou sortear uma parte para você apresentar do livro, sem poder olhar no livro. Ou seja, ele nos deu uma semana para ler aquele livro e preparar uma apresentação em qualquer parte do livro, que você não sabia qual era a parte. Isso. Entendeu? Que nível. E eu fiz, cara. Fiz. Tu pegar o meu livro John Stott, eu
preparei as apresentações no próprio livro, tópico 1, tópico 2 e tal e tal. Então eu esquematizei tudo lá e tal e cheguei lá pronto, cara. Fui sorteado e foi tal. sorteado, vou ter que fazer, Sim, teve que fazer. fiz, Olha tá. só. E ele fazia isso com certa frequência. Então, assim, o nível acadêmico e também da parte pastoral, da parte prática lá, é realmente muito elevado, é muito bom. Eu não sei como é que está hoje, mas eu acredito que hoje talvez esteja até melhor, certo? Então foi isso, cara. Aí essa foi a minha preparação. Durante o meu curso eu casei com a Sanabe, hoje é minha esposa. E a sua esposa continuou no seminário também? Ou... Não, então, a gente casou em Fortaleza e ela então, eu fui pro seminário solteiro. Ok. Voltei para Fortaleza, casei e levei ela comigo para o seminário. E aí no seminário nasceu nosso primeiro filho, o Benjamin. Hoje a gente tem 3 filhos, né? E então assim, essa é a história assim da minha conversão, do meu chamado e da minha preparação, né? E pastor, mas deixa eu dar um passo para trás, assim, você teve essa experiência de desejo de ir para o seminário, né, Paulo do Monteiro, mas você amava a teologia desde pequeno, assim? Isso era algo que, de alguma forma, assim, fazia o seu coração bater mais forte? Você sempre desejava isso ou não? Não. Não, olha só. Não, assim, cara, eu sempre gostei de ler. Sim. Na verdade, sempre não. Na adolescência eu descobri a leitura, né? Eu fui trabalhar na empresa da minha mãe, que era uma papelaria. E aí, para passar o tempo, na época não existia o WhatsApp, nem Instagram, nem nada, né? Aí eu ia lá na estante dos livros paradidáticos de escola e eu pegava e ficava lendo. Aí falei, eu me despertei, certo? E aí na igreja o pessoal indicava livro do John MacArthur e tudo, o pastor gostava muito dele. E foi o primeiro livro de teologia que eu li, foi um livro chamado Com Vergonha do Evangelho, do John MacArthur. E eu tinha 16 anos. Primeiro livro de teologia que eu li. Mas não foi assim, aquilo me despertou para teologia, para gostar de teologia, certo? Então, o que me despertou foi esse professor de história, que me despertou para ser professor. E os meus professores no seminário lá em Fortaleza. Então, o Rômulo foi o principal, né? Mas tinha um outro professor que inclusive era o meu pastor, o pastor Genuan, que também é um professor magistral. As aulas dele são encantadoras, assim, certo? E os dois eram formados no Seminário Batista do Cariri. Ok, entendi. Então eu não pensei 2 vezes, eu quero ir para o seminário que formou os meus professores, né? Foi extremamente intencional, estratégico ali, obviamente, né? Querer se tornar parecido com seus mestres, é muito bom. E após então o seminário, pastor, como é que você daí deu sequência na sua jornada? Foi pastor ou graduou em outra faculdade ou mestrado, enfim? Certo. Quando eu saí do seminário, cara, eu recebi um convite da Escola Charles Spurgeon para eu ser o diretor acadêmico lá. Então eu voltei para Fortaleza, a Escola Charles Spurgeon estava começando, ela estava na sua primeira turma e estava precisando de muita ajuda nessa parte currículo e tudo. E aí eu ia usar a experiência como aluno que eu tive no seminário do Batista do Cariri para dar uma espécie de reproduzida do currículo do seminário na escola. Entendi. Então fui para Fortaleza. Só que nesse ano que eu morei em Fortaleza, eu e minha família, a gente já não se acostumava mais com a cidade de Fortaleza. A gente tinha morado 4 anos no interior, né? E aí a gente não gostava, não se sentia satisfeito e tudo. E foi quando eu recebi um convite para pregar na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro convite internacional foi a primeira vez que eu saí, primeira não, que eu saí do estado, não. Foi a segunda vez que eu saí do estado, mas foi a primeira vez para pregar, né? Então eu fui lá para a cidade de Passo Fundo e quando eu cheguei lá em Passo Fundo, o que eu encontrei foi um grupo de irmãos que haviam saído de uma igreja luterana renovada,
uma igreja cheia de misticismo e tudo. E eles conheceram a fé reformada pela internet, especialmente através da escola Charles Spurgeon. E aí eles me conheceram e me chamaram para ir lá. Então, quando eu vi aquele grupo, eu disse para eles, olha, vocês precisam de alguém que dê a direção para vocês. De uma espécie de missionário, alguma coisa. Aí os caras disseram, o senhor não quer vir, não? Aí eu peguei e mandei uma mensagem para minha esposa, na época era o MSN, né? Saudoso. Mandei um MSN para ela e tal. E a minha esposa respondeu, na hora, vamos. Desse jeito, vamos. Isso foi em novembro, tipo 10 de novembro de 2012. No dia 25 de dezembro de 2012, a gente estava mudando para Passo Fundo. Olha só. Foi assim... Muito rápido. Rápido e a gente estava muito convicto, né? E aí eu acabei me afiliando a uma missão e comecei uma plantação, né? Da igreja lá, que é a Igreja Bíblica Luz do Mundo. Essa igreja já completou seus 10 anos de fundação e tal. Está bem firme lá, o pastor da igreja é o pastor Fernando, junto com o pastor Adriano, que eram dois que estavam lá na época. Olha só. Então, você ajuda a formar a igreja, estruturar. Eu dei todas as direções, mostrei como é uma igreja batista e tal, fiz todos os treinamentos e tudo mais. E aí depois saí de lá e fui redirecionado pela missão para a cidade de Novo Hamburgo. Eu morava em Campo Bom, que é a cidade vizinha a Novo Hamburgo, para começar um seminário lá, que era um seminário para treinar os obreiros das igrejas bíblicas, que eram as igrejas da nossa missão, né? E então comecei esse trabalho e está lá. Seminário Bíblico do Sul, lá na cidade de Novo Hamburgo. Foi esse seminário que eu, junto com outros missionários, a gente fez esse trabalho de plantação, certo? E então, depois de 3 anos nesse trabalho de plantação do seminário, eu e minha esposa, a gente entendeu que estava na hora de voltar para o Nordeste, por uma série de fatores, assim. E o clima era o principal deles. Eu imagino. Sofria demais com o clima lá, né? E aí a gente voltou para a cidade de João Pessoa, na Paraíba, onde eu passei 6 anos sendo pastor da Igreja Batista Regular no bairro Bancários, lá em João Pessoa, né? E foram anos maravilhosos, eu amo, na verdade, né? Aqueles irmãos, aquela igreja. E só que nesse processo lá em João Pessoa, a gente recebeu o diagnóstico de autismo do meu filho mais novo, o terceiro filho, Lucas, certo? Até aí já haviam 3 filhos na família. Sim. Uau, meio da missão, plantação, estruturação. 2 deles nasceram no Rio Grande do Sul. O primeiro nasceu lá no seminário. E os outros 2 nasceram, um em Passo Fundo e outro em Novo Hamburgo. Olha só. Certo? Realmente. Então eu tenho 2 gauchinhos lá em casa, né? Legal. E aí, quando meu filho mais novo completou 2 anos, a gente começou a perceber que havia alguns marcos que ele não alcançou, assim, de fala, ele não falava e tudo. E a gente então foi atrás e recebemos o diagnóstico de autismo do mais novo. E por causa do diagnóstico de autismo do mais novo, a gente começou a desconfiar do mais velho. Que até aquele momento a gente apenas achava ele assim ao jeito dele, diferente, entendeu? Mas a gente acabou descobrindo que não era apenas o jeito dele, ele era autista também. Então eu tenho o meu filho mais velho e o meu filho mais novo. O mais novo é um autista de grau 2 e o mais velho de grau 1, né? E o do meio é só sem vergonha mesmo. Mas que família linda, eu imagino. Eu já vi na internet, é uma família maravilhosa. Então, eu louvo a Deus pela minha família. Nós somos muito unidos, assim. A gente faz muita coisa juntos, né? Até porque nós não moramos perto dos nossos familiares. E nem temos muitos amigos, assim, lá em Curitiba, né? Então, a gente mudou para a cidade de Pinhais
justamente em busca de melhores terapias e de melhores condições de vida para os nossos filhos, certo? Entendi. E Deus tem nos abençoado nesse propósito, né? E a cidade de Pinhais tem sido uma cidade muito boa para nossa família. E é isso, estou lá e bem feliz. Muito bom. E não sei o que é que Deus tem para mim, assim, no futuro, né? E como é que é pro pastor, agora pensando no pastoreio, né? Começar uma comunidade ou ajudar e de repente, não, agora formei. Realmente você se vê como um plantador de igrejas ou não? Hoje você se vê mais como um professor. Como é que Cara, o Antônio se vê hoje? É o seguinte, eu hoje estou numa plantação, né? Sim. Certo? Uhum. Na cidade de Araucária, da Igreja Bíblica de Araucária. Sim. Então eu estou nessa plantação e estive na plantação lá em Passo Fundo e também numa plantação em São Leopoldo, junto com esse seminário, certo? São Leopoldo é uma cidade lá perto de Novo Hamburgo. E assim, cara, eu nunca me vi como plantador. E eu não me vejo como plantador, não. Olha só. Certo? Foram sempre circunstâncias que me fizeram entender que era aquilo que Deus queria para mim naquele momento. Uhum. Certo? E que eu me via com condições de fazer. Uhum. Então, tanto nas circunstâncias lá em Passo Fundo, quanto agora em Araucária, não eram grupos assim do zero, entendeu? Uhum. Eram grupos onde já há um certo grupo e o meu trabalho é muito mais de treinamento, de orientação e tal, que é muito do que eu faço como professor. Uhum. Certo? Então eu não me vejo, não é uma área assim. As pessoas, quando elas veem que eu estou numa plantação e eu falo, elas vêm me pedem conselho e tudo, eu digo, cara, eu vou te dar um conselho baseado na minha experiência e tal, mas não é a minha expertise, não é o que eu leio mais, estudo mais e tal, certo? Agora, uma vez que você conhece as escrituras e está assim, sempre estudando as escrituras, no final das contas você só precisa aplicar. Uhum. Não tem muito assim, não tem muito mistério, né? Do que fazer numa plantação. Não tem tanto mistério. Faça, se você puder fazer pelo menos o que a Bíblia diz... Já está muito bom, né? Já está muito bom, e é o que eu faço, claro, entendeu? Perfeito. É o que eu faço. Eu faço o que Efésios 4 diz, certo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu trabalho. Então eu sou um pastor que estou toda hora querendo treinar as pessoas para servir. Isso é o que eu faço. Treinamento para isso, treinamento daquilo e tal. Aí chega um ponto que eu vejo que eu não sou mais necessário na igreja. Entendeu? Já formou, já construiu os fundamentos, agora... E aquele pastor, então, assim, que vai tocar a igreja, os discipulados, aquele pastorzão presente, tudo, ele então assume e leva, certo? E é isso, cara, assim, eu diria que eu sou muito mais professor do que pastor. Eu sei que tem gente que diz, é difícil definir se sou mais pastor ou professor, né? Uhum. Uma vez eu perguntei isso para o reverendo Augusto Nicodemos, e ele disse que ele vivia nesse conflito, se ele era pastor ou professor, né? Eu não tenho esse conflito não, cara. Tá muito bem organizado dentro do coração. Eu sei que eu sou muito mais professor do que pastor. Uhum. E que eu sirvo no pastorado porque Deus tem me dado dons que são úteis no ministério pastoral. Uhum. Certo? Perfeito. E que por isso eu não vou me recusar a usar esses dons no ministério pastoral. E é o que eu estou fazendo agora, né? Eu vi essa necessidade, essa plantação que era muito mais para ajudar a organizar esse pessoal e tal, e eu vejo que eu me sinto capaz pelos dons que Deus me deu. Muitos desses dons são dons de
de professor. Ensina, assim. Tanto é, cara, que se você me perguntar assim, quantos livros de aconselhamento bíblico você já leu? Eu vou te dizer, sei lá, 3, 2, 3, certo? Só que estudar teologia, ensinar teologia sistemática do Erickson, cara, isso já ajuda demais no aconselhamento. Muito, com certeza. Então, ser professor me ajuda muito a ser pastor. E talvez ser pastor também te ajude a ser professor em alguns momentos. Com certeza, cara, sem dúvida. Mas, Antônio, uma pergunta, assim, né? O senhor é reconhecido hoje, né, talvez na internet, também, obviamente, no ministério, como aquele que é um mestre da exposição bíblica, assim, né? Você leciona muito bem isso. A pergunta essa é a sua área dentro da teologia que mais você tem, assim, desejo de aprender mais, que você mais se aprofundou? E da onde vem esse desejo, né? Talvez você poderia apontar aqui que, poxa, você precisa ensinar pastores a pregar, óbvio, né? Isso, como um bom formador, é realmente necessário. Mas da onde vem esse desejo? Porque a gente observa que realmente você possui cursos na internet, até você da internet, se você quiser acessar, né? Tem vários cursos do Antônio Neto na internet que são realmente extraordinários. Mas da onde vem esse desejo, talvez, dessa temática principal na sua história até aqui, né? Da pregação, né? Cara, assim, olha, a área que eu mais estudo é teologia bíblica, especialmente no Novo Testamento, certo? É a minha área predileta de leitura, é o que eu mais consumo de termos de conteúdo, tá? Só que isso são duas influências, cara, muito fortes que eu tive na minha vida. A primeira delas foi o meu pai. Então, meu pai sempre foi político. Trabalhou na política a vida inteira. Ele trabalhou na política. Okay. Hoje ele é aposentado, com um pezinho ainda na política, mas já é aposentado. E eu cresci vendo meu pai fazendo discursos nas tribunas. Ele sempre me levava para a Câmara dos Vereadores de Canindé. E eu via ele fazendo discursos e eu achava aquilo o máximo, cara. Teve uma vez que a gente foi num comício e tinha muita gente nesse comício. E o meu pai, então, começou a falar no microfone lá e eu via as pessoas aplaudindo ele e tudo. E eu via como meu pai falava muito bem, certo? E eu ficava, eu quero assim, um dia falar em público, que nem meu pai e tal. E aí, quando eu fui para o seminário, eu tive um professor chamado Almir Marcolino, que é o meu pregador predileto do mundo inteiro, assim. Que ele foi o meu professor de pregação, ele era o professor da matéria de pregação e eu nunca tinha pensado assim, nem nada. Então ele era o professor da matéria de pregação e ele volta e meia pregava no seminário. E volta e meia eu ia na igreja dele para ouvir ele. E, cara, assim, sabe aquele professor de história? Sei. Pronto, ele foi o equivalente. Eu achava a pregação dele uma obra de arte, era isso, cara. Era isso que eu sentia, assim. De organização, de clareza, de didática, cara, muito assim. E aí, a influência do meu pai com a influência do pastor Almir me fez ser apaixonado pela pregação. Meu pai em falar em público, né? A oratória e... Isso, e o pastor Almir na questão homilética, né? Então, eu lembro no meu último ano do seminário que eu sentei com o pastor Almir e eu falei para ele, olha, pastor, eu sei que não existe isso, na época não tinha esse negócio de internet tão forte e tal, mas o que eu quero é ser um professor de pregação. E ele falou, olha, realmente é difícil, geralmente é só no seminário, e é 1, 2 cadeiras e tal. E aí, quando foi em 2018, cara, eu estava no Rio Grande do Sul ainda, 2018 não, 2016, 2017, começo de 2017. Eu estava no Rio Grande do Sul ainda, e aí eu perguntei para o diretor da escola Charles Spurgeon se ele não aceitaria que eu gravasse um curso de pregação e ele vendesse, oferecesse pela escola Charles Spurgeon. Aí eu gravei o curso, entreguei as aulas para ele e ele começou a divulgar e vendeu assim muito, cara. A procura foi
absurda, legal, assim, olha só. certo? Então, Explodiu na internet. explodiu, cara. Vendeu muito, muito. E olha que o preço que eu cobrava, a Escola Charles Spurgeon cobrava, na época, em 2016, era o triplo do que eu cobro hoje no meu curso, cara. Entendeu? Então, porque a demanda era muito grande, não tinha custo de pregação na internet. Então eu encontrei o meu lugar, o lugar onde eu podia ensinar pessoas a pregar na internet. E aí eu tenho desenvolvido esse ministério, cara, eu já se passaram mais de 10 mil alunos no meu curso de pregação. Olha só. E hoje tem mais de 100 assinantes na comunidade de pregadores, né? E eu sempre vou em igrejas dar treinamento de pregadores. Às vezes eu dou um treinamento assim, a igreja reuniu a turma e eu faço pelo Google Meet, sabe? Mas é o que eu mais gosto de ensinar, é o que eu mais tenho paixão por isso. Eu gosto muito de pregar, gosto demais de pregar. E assim, espero poder fazer isso ainda por muitos anos, né? Com certeza, não. De poder ajudar ainda muita gente nesse... Com certeza. E é interessante pensar, né, que algo tão necessário na igreja, né, e talvez realmente algo que tem carência, eu diria até hoje, né? Hoje talvez tenha mais cursos na internet, mas a gente está falando de 10 anos atrás, não tinha nenhum curso, né? É interessante observar isso. E poucas cadeiras dentro do seminário, e eu fiz faculdade, eu sou bacharel, mas também realmente matérias que passaram assim, de forma muito rápida sobre a homilética e algo que a gente usa basicamente semanalmente como pastor, né? É verdade. Então como é realmente necessário. Muito bom, pastor, muito bom. E pensando na pregação expositiva, assim, eu sei que a gente teria que dar mais tempo, óbvio, né? Teria que ser uma aula e vamos marcar isso. Mas como é que você vê, né, uma boa pregação? O que seria pontos que você realmente consegue enxergar como uma boa pregação? E quais talvez seriam os maiores erros que os pregadores hoje têm cometido, né? Esses pregadores talvez da internet ou enfim. Quais são os maiores erros e pontos positivos, né? Os pontos necessários uma boa pregação? Certo. Cara, é o seguinte, quando a gente fala em boa pregação, nós precisamos definir bem o que é que está querendo ser dito por pregação e por que aspecto da pregação alguém considera bom. Então, assim, nós estamos falando da oratória do pregador, ok. certo? Ou nós estamos falando do conteúdo do seu sermão, ok? Então, eu penso que uma boa pregação, ela é uma pregação que alcança um equilíbrio desses dois fatores, da entrega e da exposição, da oratória e da exposição bíblica. Perfeito. Certo? No aspecto da exposição, o principal fator é que a exposição, a pregação, ela precisa ser anúncio das ideias do texto bíblico, certo? Então, o pregador, ele precisa se esforçar para que as ideias que regem o seu sermão, elas sejam de fato oriundas do texto bíblico. Quer a pregação ela seja expositiva, quer ela seja tópica ou textual, certo? Então, não importa o método, a pregação ela precisa ser toda estruturada em torno de ideias do texto bíblico. E se essas ideias, então, elas são devidamente organizadas, de forma clara, de forma didática, de forma que as pessoas entendam e acompanhem o pregador, e o pregador, então, entrega esse conteúdo organizado com uma oratória que auxilie as pessoas a entenderem o conteúdo, então aí você tem o pacote de uma boa pregação ou um bom pregador. Tá? Então, para formar um bom pregador, a gente precisa trabalhar esses dois aspectos. Perfeito. Se você trabalha só o aspecto do estudo do texto e da formulação da exposição, mas você não trabalha o aspecto da entrega, você pode ter um conteúdo bom,
que as pessoas não conseguem compreender, não conseguem acompanhar e tudo. Então a entrega acaba atrapalhando o conteúdo. E se você tem uma entrega muito boa e um conteúdo fraco, também não é o quadro ideal. Perfeito. Então o que é um bom pregador ou uma boa pregação? É o que consegue um bom equilíbrio entre uma exposição bíblica e uma entrega eficaz. Perfeito, perfeito. Não é nem deixando um sobrepor o outro, mas é o equilíbrio desses dois. Muito bom. Muito bom. É óbvio que você vai encontrar pregadores que são bons expositores, mas não são tão bons oradores. E aí, a exposição, às vezes, suplanta, assim. Ou seja, você gosta porque a exposição muito boa também. É boa, né? Então, nesse caso, dá para você dar um desconto, assim. Mas, teoricamente, nós, como pregadores, né, e futuros pregadores, precisam focar nesses caminhos, né? Exatamente. Então, às vezes, eu acho que nós estamos, pelo menos no nosso contexto hoje, a oratória é aquilo que mais é visto como, nossa, ele fala muito bem, ele comunica muito bem, mas como comunicar, qual é a organização, né, do sermão e tudo mais. Poxa, muito interessante essa sua expressão a respeito de uma boa pregação. E assim, pensando hoje, pastor, qual que é a sua realidade no sentido de pensar numa má pregação, né, uma pregação ruim? Como é que você pensa nisso? Assim, hoje é só realmente alguém que fala mal, ou é alguém que tem um conteúdo ruim? Mas o que você vê hoje, assim, principalmente na internet, talvez? Olha, cara, assim, eu já conheci vários pregadores que não eram bons oradores. Okay. Na verdade, como um estudante e professor dessa área, eu consigo identificar, inclusive, pregadores famosos, cara. Olha só. Que eu olho e digo assim, olha, eu melhoraria, assim, eu trabalharia vários aspectos da pregação dele. E eu não me acho, assim, o melhor orador nem nada, não, certo? Mas como professor, você pelo menos entende da técnica, né? Claro. E aí eu olho assim e eu consigo identificar alguns pregadores, inclusive famosos, que eu não considero eles como bons oradores. No entanto, o fato deles serem bons expositores, ou seja, de ter uma exposição bíblica que é organizada, que é fiel ao texto bíblico, isso compensa, entendeu? Perfeito. Então eu estou dizendo isso para lhe responder o seguinte, que uma pregação ruim, ela não é necessariamente uma pregação com uma oratória não tão boa. Uma pregação ruim, cara, ela geralmente está na homilética. Perfeito. Na exposição do texto. Então, ela pode ser ruim de várias formas. Ela pode ser ruim no fato do pregador esquecer o texto bíblico, ou seja, ele prega suas próprias ideias. Isso para mim é o pior de tudo. Com certeza. Ok? Porque isso desconfigura a pregação. O cara que prega suas próprias ideias, ele não está pregando. Está pregando. Então, tipo o cara que diz assim, o exemplo que eu gosto sempre de usar, né? As 5 razões pelas quais a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás por medo, olhou para trás por curiosidade. Cara, nada disso o texto bíblico fala, certo? Ou então, como identificar uma tribulação maior do que nós? Aí pega o texto lá de Jesus lá e os discípulos lá com medo da tempestade, e aí começa a mostrar o que é uma tempestade na nossa vida. Então, nada disso está respeitando a mensagem do texto bíblico. E esse, para mim, é o erro mais grave. É o erro mais grave de todos, assim. Agora, além desses erros, você pode ter uma boa ideia, assim, de pregação expositiva e tudo, mas não ser claro, não saber organizar, certo? Então, muitos pregadores não sabem construir uma argumentação lógica do sermão, didática. Isso é um problema também. Tanto é que no meu curso de pregação tem uma matéria que é lógica para pregadores, onde eu mostro a importância do pregador saber construir um argumento.
Porque toda pregação é um argumento. Claro. Então, como é que ele constrói um argumento onde um ponto leva a outro e é claro, é didático? Flui, né? Realmente está construindo na mente do povo, né? Para que a pregação do cara não seja assim, fala coisa com coisa. Que é interessante pensar assim, né, pastor? Muitas pessoas saem do culto e você pergunta, o que foi pregado? Muitas dizem, eu não sei, depois de 10, 15 minutos que a pregação finalizou, claro, pode ter a questão também do ouvinte e tudo mais, mas eu creio que pode ser muito disso, né? Realmente não está sendo falado o que o texto quer dizer, né? Você está colocando ali possibilidades sobre o texto, e nós como pregadores não estamos falando sobre possibilidades, né? Poxa, é realmente muito complexo essa realidade, né? E é o que vende, né? Como vencer o sofrimento, né? Enfim, é triste, mas é isso que vende hoje, né? E é isso que as pessoas se atraem. Aqui em Joinville tem o meu exemplo predileto do que não fazer numa pregação. Ok. E pensando então, e puxando esse link, talvez esse mau exemplo, né? Pastor, a gente fala muito sobre a realidade da nossa... de uma boa pregação e tudo mais, e com um bom pregador, mas e a nossa espiritualidade? Né? Como é que você encaixa isso dentro da jornada de um bom pregador, talvez? Porque a gente fala muito sobre técnicas, talvez sobre como construir a lógica e o escopo de um texto, né? Fazer uma boa hermenêutica, enfim, mas como desenvolver, né, uma boa espiritualidade para um pregador? Cara, olha, espiritualidade é uma questão um pouquinho mais complexa, porque eu não entendo que há certas regras assim, do tipo, o pregador ele tem que orar tantas horas por dia, coisas desse tipo, certo? Só que em Atos capítulo 6, a gente vê os apóstolos lá, e os caras eram apóstolos, né, velho? Eles dizendo que eles queriam se dedicar à pregação e à oração. Entende? Então é como se não existe um ministério de pregação sem um ministério de oração. Certo? Perfeito. Não existe isso. Se você é um pregador que não tem um ministério de oração pelas pessoas para quem você vai pregar, então você está sendo um profissional da pregação. Entende? Um cara que tem uma baita técnica, que é um bom pregador e tal, mas ele não prega enquanto pastor, certo? Perfeito. Ele não prega cuidando das ovelhas. Óbvio que Deus utiliza quem Ele quiser. Claro. Mas se você quer pregar uma perspectiva pastoral de cuidado, pregar porque você ama aquelas ovelhas, então você precisa manter um ministério de oração ao lado do ministério de estudo, certo? De pregação. Até porque, cara, se não fizer isso, você vai ser um cientista bíblico. Claro. É um profissional da fé, né? É um cientista, um cara que a Bíblia é para ele um objeto de estudo, de laboratório e produção de uma atividade. Perfeito. E a pregação é o seu experimento, certo? Mas no ministério de oração você ajusta o seu coração e você adquire amor pelas pessoas. Você prega por amor, entendeu? Então, esse eu diria que é o aspecto da espiritualidade que não pode faltar de forma alguma no ministério do pregador. Porque realmente nós comunicamos o evangelho com o povo, né? É um povo, né? Não é somente eu quero pregar algo que eu achei interessante ou algo que é sensacional, mas eu quero que este povo que está me ouvindo seja tocado por isso, né? Modificado pelas escrituras, né? Muito bom, pastor. Caindo para o final, então, pensando então agora em um jovem que acha realmente que se vê no chamado para pregar o evangelho, o que você diria para ele em poucas palavras? Assim, poxa, eu quero desenvolver isso, eu quero gastar minha vida, talvez como pregador, pastor ou professor, enfim. O que você indicaria para ele? Qual seria um bom conselho, sendo você tão capacitado e sábio já nessa área? Paz, pensando no jovem hipotético, porque cada jovem tem as suas realidades. Perfeito, né? Concordo. Então, pensando num jovem hipotético e dando um conselho hipotético e que
seria universal para qualquer mais jovem? geral, assim. Geral. Uhum. Rapaz, eu vou dar mais de um. Tá bom, fica à vontade. O primeiro deles é o seguinte, baseado na minha própria experiência, eu diria, procure a melhor formação possível, certo? Que você tem. Quem me deu esse conselho, cara, foi o professor Adalto Lourenço, não sei se você conhece. Conheço. Então, o professor saudoso, já partiu, tá na glória. E um dia eu fui conversar com ele, ele estava pregando num retiro lá em Fortaleza, e eu estava nesse retiro. E ele me deu o privilégio de passar, assim, umas 2 horas conversando, só eu e ele, cara. O povo já tinha ido dormir e eu fiquei lá, conversando com ele. E ele me deu esse conselho, ele disse, olha, se você tem um chamado e você tem convicção desse chamado, procure a melhor preparação possível, certo? Porque isso é uma demonstração de que você leva o seu chamado a sério, ok? E se você não tiver uma boa preparação, você vai exercer o seu chamado com muita dificuldade. Inclusive, uma boa preparação vai lhe abrir portas para oportunidades ministeriais e tudo mais. Então, eu devo muito do meu ministério hoje ao fato de eu ter estudado no Seminário Batista do Cariri, entendeu? Que me deu muitas ferramentas muito úteis. Então, esse seria o primeiro. E o segundo conselho que eu dou é o seguinte, cara. Tenha um mentor, certo? O principal erro que eu cometi na minha jornada até aqui foi que uma boa parte na minha formação ministerial, no seminário e depois do seminário, eu não tinha alguém me mentoreando. Como é o caso, vocês aqui têm o pastor Aldair, né? Então, eu não tinha, cara. Então, era meio carreira solo. E quando isso acontece e você é jovem é burro, cara. É jovem... É muito imaturo, né? É da juventude. Sim. A impulsividade, a dificuldade de enxergar longe, a miopia temporal, certo? É difícil você encontrar um jovem ponderado. Sim, assim. Equilibrado, né? E eu não era assim, e por isso eu me tomei decisões, perdi tempo, entende? Por falta disso. Então, para você ter ideia, logo que eu me formei, eu recebi a proposta de fazer um mestrado nos Estados Unidos. Certo. Entendeu? E aí eu tive que decidir isso sozinho, e aí comecei a pensar coisas do tipo, eu não sei se eu consigo e tal, bem coisa de jovem que se boicota, e não fui. E até hoje eu me arrependo disso, cara. E talvez tivesse ali, né, uma voz um pouco mais sabedoria. E isso eu tô te dando um exemplo, assim. Uma coisa, né? Agora, na parte do ministério, o que fazer, o que não fazer, aconselhamento, assim... Cara, você tem que ter um mentor, cara. Às vezes mais de um mentor, mas tem que ter. Então eu diria para o jovem, esqueça a ideia de carreira solo. Não existe. Não existe isso. Procure um mentor, pode ser o seu pastor, pode ser alguém do seminário que você vai estudar, mas não conduza a sua jornada ministerial, quer como professor, quer como pastor, ou os dois, sem ter alguém a quem você presta contas, sem ter alguém a quem você compartilha suas dores, entende? Tem que ter, cara, tem que ter. E a minha vida se tornou bem, o meu ministério se tornou bem mais fácil quando eu tinha mais de uma mão comigo, um mentor, né? Então, acho que esses 2 conselhos aí já... Então, buscar o melhor ensino possível, né? Na possibilidade, buscar um mentor seria, né, o caminho ideal para um jovem pregador e pastor, né? Muito bom. Pastor, muito obrigado, tá? Foi realmente extraordinário. Eu sei que a gente poderia aqui falar sobre várias temáticas, né? Mas a gente fica muito feliz de ser abençoado por você e conhecer a sua história, né? Afinal, esse jovem que saiu lá no Nordeste,
né, vindo para cá, plantando igreja basicamente aqui no Sul também, né, e toda essa história, até como diretor do Charles Spurgeon e como professor realmente extraordinário. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, né, e que Deus abençoe sua casa, seu ministério, o seu futuro, porque eu tenho certeza que você vai poder nutrir ainda muito mais a igreja, né, no Brasil e quem sabe fora dele, tá bom? Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe você que ouviu e assistiu o podcast, né? Se você quiser saber mais, busque, né? Colocar professor Antônio Neto no Instagram, você vai encontrá-lo. E você também pode colocar no YouTube, tem diversas pregações e cursos para que você possa adquirir. Deus abençoe você. Até o próximo podcast.